Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Para mim, um cemitério era apenas um lugar de descanso, silencioso e pacífico. Ou pelo menos, era isso que eu pensava até aquela noite. Tudo começou com um simples desafio. Meus amigos, bêbados e cheios de coragem por causa da cerveja, apostaram que eu não conseguiria passar a noite no cemitério da cidade. Diziam que o lugar era amaldiçoado, que ninguém que entrava lá depois da meia-noite saía o mesmo. Achei ridículo, uma superstição sem fundamento. Aceitei a aposta sem pensar duas vezes, certo de que acordaria na manhã seguinte, rindo da cara deles. O cemitério era antigo, muito antigo. O tipo de lugar onde as lápides estavam cobertas de musgo e os nomes gravados nas pedras mal podiam ser lidos. A entrada era marcada por um portão de ferro enferrujado e rangente que parecia ter visto muitos dias melhores. Quando empurrei o portão, ele rangeu alto, como se estivesse me alertando para não entrar, o que eu ignorei. O vento frio da noite soprava pelas árvores, fazendo as folhas secas rodopiarem ao redor dos túmulos. Caminhei pelas alamedas estreitas entre as lápides, segurando a lanterna que trouxera comigo. As sombras projetadas pelas árvores dançavam de maneira estranha, distorcida, e o som do vento parecia se intensificar a cada passo que eu dava. Parecia que o próprio cemitério estava respirando ao meu redor. Mas, novamente, pensei que fosse apenas minha mente pregando peças. Eu estava determinado a ganhar a aposta. Escolhi um lugar perto de um mausoléu, um velho edifício de pedra com uma porta de metal enferrujada, para me sentar e passar a noite. Acendi uma fogueira pequena com algumas folhas secas e galhos, mas por companhia do que por necessidade de calor. O tempo passava devagar e o silêncio ao meu redor era quase absoluto, interrompido apenas pelo ocasional farfalhar das folhas. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir algo estranho. Era um som suave, distante, quase como um sussurro. A princípio, achei tratar-se do vento, mas conforme me concentrei, percebi que era mais do que isso. Eram palavras indistintas sussurradas no escuro. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Meu coração começou a bater mais rápido. Deve ser o vento, murmurei para mim mesmo, tentando me acalmar. Mas os sussurros continuavam, e quanto mais eu tentava ignorá-los, mais claros eles se tornavam. Você está ouvindo? Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Engoli em seco e me levantei, a lanterna tremendo em minhas mãos, e eu falei: quem está aí? Minha voz soou mais fraca do que eu pretendia. Claro, ninguém respondeu. O cemitério estava vazio, ou pelo menos deveria estar. Decidi que era melhor investigar. Talvez alguns dos meus amigos estivessem tentando me pregar uma peça. Eles sabiam que eu estaria lá e com certeza queriam me assustar. Sussurros no escuro, uma pegadinha barata. Caminhei em direção ao som, minha lanterna iluminando os túmulos conforme eu avançava. À medida que me aproximava, o som ficava mais alto. Não eram apenas palavras soltas, era uma conversa,
Várias vozes, todas falando ao mesmo tempo, como se estivessem em uma discussão acalorada. Foi quando eu vi. Atrás de uma das lápides maiores havia uma figura, uma sombra humana, imóvel de costas para mim. Parecia estar ouvindo a mesma conversa que eu. Ei! Gritei me aproximando. Isso não tem graça. Saia daí. A figura não se moveu. Continuei caminhando em direção a ela, mas algo no fundo da minha mente gritava para eu parar. Algo estava errado. Algo estava muito errado ali. Antes de continuar, já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe like nesse vídeo para não esquecer e compartilhe os nossos vídeos com um amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Se você ainda não é um apoiador do nosso canal, abaixo na descrição desse vídeo eu vou te deixar todas as informações para que você seja um nobre apoiador do nosso canal. E você pode ser um apoiador quantas vezes a sorte assim o permitir. Ei! Gritei me aproximando. Isso não tem graça. Saia daí. A figura não se moveu. Continuei caminhando em direção a ela, mas algo no fundo da minha mente gritava para eu parar. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Quando cheguei mais perto, estendi a mão hesitante e toquei o ombro da figura. Foi nesse momento que o meu mundo virou literalmente de cabeça para baixo. A figura virou-se lentamente e meu coração quase parou. Não havia rosto. O que quer que fosse aquilo, era uma pessoa sem traços, uma sombra esculpida no formato humano, mas vazia. Apenas uma superfície lisa e sem expressão, como se alguém tivesse esculpido uma estátua de pura escuridão. Um frio gelado me percorreu o corpo. Recuei imediatamente, caindo no chão. A figura não se moveu, mas os sussurros ao seu redor começaram a aumentar, ficando mais altos, mais desesperados. De repente, todas as vozes se calaram ao mesmo tempo, como se tivessem sido interrompidas por algo ou por alguém. Então, uma voz clara e distinta rompeu o silêncio. Vai embora, eu ouvi. Meu corpo agiu antes que minha mente pudesse processar. Corri como um louco, corri como nunca havia corrido antes. Minha lanterna balançando freneticamente em minhas mãos. O vento parecia me empurrar para trás, dificultando cada passo meu. As sombras ao meu redor se contorciam, movendo-se como se estivessem vivas, tentando me pegar. Quando finalmente cheguei ao portão, ele estava fechado com um cadeado que eu tinha certeza de que não estava lá quando eu entrei. Puxei, empurrei, mas o portão não cedeu. O desespero me consumiu. Eu estava preso em um cemitério que de alguma forma parecia querer me manter lá. Você não devia ter vindo. A voz soou novamente, mas dessa vez ela vinha de todos os lados. Era impossível identificar de onde vinha. Virei-me, encarando a escuridão que cobria o cemitério. As lápides pareciam se aproximar como se estivessem vivas, me cercando. O ar ficou pesado, como se o próprio cemitério estivesse me sufocando. Foi então que eu percebi que eu não estava sozinho, que eu nunca estive sozinho. As figuras começaram a aparecer, primeiramente à distância como sombra, mas logo se tornaram mais nítidas. Eram dezenas, talvez centenas espalhadas pelo cemitério. Todos eles tinham o mesmo rosto, ou a falta dele.
apenas sombras humanas sem traços me observando. Senti que não havia mais saída. As vozes começaram novamente em um coro arrepiante que preenchia o ar. Eu podia ouvir claramente agora. Não estavam discutindo, estavam lamentando por suas vidas e seus segredos. A verdade finalmente me atingiu. Aquelas figuras eram os mortos, pessoas que haviam sido enterradas ali, cujos segredos nunca haviam sido revelados. E agora queriam que eu soubesse. Queriam que eu entendesse que o cemitério não era apenas um lugar de descanso, era um lugar onde os segredos viviam, onde as histórias que nunca foram contadas continuavam a sussurrar. Eu estava cercado por almas que nunca encontraram paz, e de alguma forma eu fazia parte daquilo agora. Quando a primeira figura começou a se mover em minha direção, eu sabia que minha única chance era aceitar. Não havia como eu escapar do que estava visto, do que agora eu sabia. O cemitério tinha segredos, segredos que ele não deixaria que eu levasse embora. E naquela noite eu me tornei um deles.